Presidente. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Se é verdade que a pandemia de Covid-19, em termos de saúde pública, não teve efeitos graves para a nossa população, o mesmo já não se pode dizer em relação à nossa economia. A pandemia veio alterar substancialmente todos os pressupostos em que nos baseávamos para 2020 e introduziu um enorme grau de incerteza relativamente ao futuro. Incerteza relativamente à recuperação da economia, incerteza quanto à duração da fase de retoma, produzindo efeitos que já vamos sentindo, mas que poderão vir a ser devastadores no curto prazo, caso a recessão económica atinja proporções elevadas em termos de desemprego, de redução de consumo, da diminuição de investimento. Na região autónoma da Madeira, a maioria das empresas viram a sua atividade afetada de forma repentina e muitas delas, nos mais variados setores, ainda não reabriram ou fazem muito lentamente. A linha de crédito regional, com dotação de 100 milhões de euros, não é suficiente para satisfazer mais de 10% do tecido empresarial regional e tarda em chegar às empresas. O sistema de incentivos Adaptar Madeira, que resulta da reprogramação de fundos comunitários, competência regionalizada, não está sequer ainda disponível. Ora, não se pode conceber que um sistema de incentivos que visa precisamente apoiar investimentos de micro e pequenas empresas às medidas impostas durante o desconfinamento não permita ainda candidaturas, quando muitas das atividades têm de reabrir sob pena de perderem outros apoios. As empresas e as famílias aguardam igualmente por medidas adicionais que só dependem do Governo Regional. O Governo Regional fará uso dos instrumentos que tem à sua disposição para aplicar algum tipo de redução de impostos sobre o rendimento, IRS e IRC, ou sobre o consumo, no caso do IVA. Quais destas medidas serão inseridas no âmbito do orçamento retificativo? Embora esta crise que vivemos seja transversal a toda a nossa economia, há um setor que, pelo peso que tem no PIB e no emprego, tem de ser prioritário na análise e nas medidas que possam vir a contribuir para a retoma. E esse setor é o turismo. O turismo é o grande motor da nossa economia, que em condições normais não depende de investimento público, captando receitas do exterior e constituindo-se como o nosso grande setor exportador. Os apoios às empresas do setor são imprescindíveis para a sua sobrevivência, quando muitas delas continuam ainda encerradas ou outras viram a reabertura decretada, mesmo não tendo qualquer garantia de procura pelos seus serviços que lhes garanta a viabilidade de negócio, a manutenção dos postos de trabalho e os compromissos com fornecedores, como tem sido amplamente afirmado pela restauração e pela animação turística, apenas para citar aqui dois exemplos. No caso da hotelaria, mas também de outras empresas do setor, a promessa de uma linha específica para as empresas de turismo, em resultado de uma reunião com o Governo Regional realizada a 22 de abril, ainda não passou disso mesmo, de uma promessa. Estes problemas exigem soluções, mas todos temos noção de que são quase paliativos face à dimensão e peso do setor, pelo que o mais importante é ter uma estratégia para a recuperação do setor e um plano de implementação dessa mesma estratégia. Numa visão macro do setor do turismo, podemos identificar duas grandes áreas de intervenção para o Governo Regional no curto prazo. Por um lado, a procura e, por outro, a oferta. Em termos de procura, é fundamental agir em termos da promoção, revendo o plano de atividades e preparando um orçamento retificativo da Associação de Promoção da Madeira, bem como desenvolver novos mecanismos de estímulo à criação de novos fluxos de turistas para a região autónoma, como, por exemplo, através de um fundo próprio de apoio a novas rotas, que ainda na semana passada apresentamos neste Parlamento e foi recusado e reprovado pela maioria PSD e CDS. E onde anda o plano de normalização para a acessibilidade aérea à região autónoma da Madeira? A fazer lembrar o plano de contingência, que muitos juram existir, mas nunca ninguém viu. Mas se é verdade que podemos e devemos influenciar a procura através da promoção, é absolutamente decisivo nesta fase atuar do lado da oferta, introduzindo previsibilidade nas operações e transmitindo confiança aos operadores turísticos e companhias aéreas. O Governo Regional deve agilizar processos com os agentes do setor, no sentido de informar de forma célere, concreta e com clareza qual a capacidade instalada neste arranque, quais as condições exigidas para a retoma da atividade e quais os procedimentos a cumprir, porque o pior inimigo nesta fase é incutir incerteza nos mercados emissores e nos operadores. Estamos hoje num debate sobre o apoio da República. Na semana passada debatíamos aqui afirmações do ministro alemão, outros responsáveis por grandes operadores turísticos, e a maioria representada aqui neste Parlamento argumentava que não deveriam existir acordos bilaterais entre Estados-membros, segundo posição da União Europeia. Já esta semana vemos o Sr. Secretário de Turismo entusiasmado com o Governo da República, dado que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou corredores turísticos bilaterais e que estes iriam beneficiar a Madeira. O Governo Regional tem ou não um plano para a retoma do setor ou anda desnorteado e a reboque? Vejamos o exemplo da quarentena obrigatória e dos testes.
Num dia deixava de ser obrigatório para quem apresentasse um teste negativo com menos de 72 horas, para no dia seguinte, ao final da manhã, o Presidente do Governo informar que iria considerar descontos para os residentes. E ainda na tarde desse mesmo dia, o Secretário de Turismo informar que afinal os testes seriam gratuitos. Diz-nos o Sr. Presidente do Governo Regional, em entrevista, que existem contactos diários com os operadores turísticos. Não deixa de ser curioso que esses mesmos operadores questionem os seus representantes a nível local sobre os procedimentos, sobre o plano para a reabertura e, perante a indefinição e falta de resposta, continuem a não programar, promover ou vender o nosso destino. Porque um destino turístico não reabre de véspera, senhores deputados, e muito menos com medidas avulsas. É natural que nesta fase tenhamos ainda menos controle sobre a procura do que se verifica em tempos ditos normais. Mas compete ao Governo Regional trabalhar a vertente da oferta, em conjunto com o trade regional, e transmitir confiança aos mercados emissores, aos operadores turísticos, às companhias aéreas e aos turistas. A reabertura do turismo da Madeira obriga à definição de um conjunto de ações concretas, com datas pré-definidas e que constem de um plano integrado que tem de ser então comunicado ao exterior. Caso contrário, a Madeira irá ficar irremediavelmente para trás. Muito obrigado.